Olá pessoal, na aula 4 do ensino emergencial remoto, ainda no tema de análise combinatória, como eu havia comentado, a gente vai fazer algumas questões de Enem ou vestibular, né? Então, no caso de hoje, eu peguei duas questões do Enem de 2019. Essa questão aqui corresponde com o caderno amarelo do segundo dia. Se vocês quiserem conferir, essa questão vai estar lá no mesmo número, ou se quiser conferir em outro caderno, vai ter em números diferentes. Então vamos lá. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por. Então aqui a gente vai ter só expressões, a gente só tem que montar a maneira de resolver esse exercício, a gente não precisa dar o número de combinações em si. Então vamos lá, fazer isso por meio de combinações. Vamos lá. A gente tem aqui, 4 na cor vermelha. Então primeiro, a gente vai ter que combinar essas 4 cores vermelhas nesses 12 vagões. De quantas maneiras a gente pode combinar essas 4 cores vermelhas nesses 12 vagões? De quantas maneiras a gente pode ir acrescentando essas cores vermelhas aqui nesses vagões, né? Então para a gente fazer isso, é só a gente fazer uma combinação de 12, 4 a 4. Ou seja, a gente vai combinar aqui 4 vezes dentro dos 12 espaços. E aí a gente vai obter as formas com os vermelhos, as mudanças de posições dos vermelhos. E aí depois a gente tem o quê? Isso aqui vezes as mudanças de quê? Da cor azul. Ou seja, a gente tem 3 cores azuis. Mas aí é o seguinte, olha só, são 12 vagões. Eu já acrescentei desses 12 vagões 4 cores vermelhas. Agora eu tenho que acrescentar o quê? Eu tenho que acrescentar 3 cores azuis, só que os azuis aqui que eu vou acrescentar não serão em 12, vão ser em quê? 12 menos 4, que vai ser 8, né? Eu sei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de acrescentar as cores azuis. Então, eu vou fazer uma combinação nesses 8 espaços das 3 cores azuis. E aí, acrescentei as 3 cores azuis, agora eu vou acrescentar as cores verdes, as combinações de cores verdes nesse conjunto aqui. E aí, o que vamos ter? A gente vai... Aqui a gente já colocou 4 vermelho, já colocou 3 azuis, 7. Temos 12 vagões, então sobrou o quê? Uma combinação de 5 vagões. E aí eu vou combinar quantas cores? 3 a 3. Então em 5 vagões agora eu vou colocar as 3 cores azuis. E aí eu tenho todas essas possibilidades aqui. Tá vendo que está multiplicando? Então isso aqui já dá um número muito grande. Eu tenho todas essas possibilidades aqui. E aí, sobrou quantos vagões? Sobrou, eu coloquei 4, depois mais 3, 7, mais 3, 10. Então são 12, sobrou o quê? Só preencher aqui, de verde. Eu vou colocar com a letra E, o verde. Então sobrou quantas possibilidades aqui para colocar a cor amarela? 2. Tenho 10 vagões já preenchidos, sobraram 2 vagões, eu tenho que colocar 2 amarelos. Então, se a gente for ver a resposta aqui,
Isso aqui vai ser exatamente a letra E, combinação de 12, 4 a 4, vezes combinação de 8, 3 a 3, combinação de 5, 3 a 3, combinação de 2 a 2. Gostaria de mostrar para vocês aqui uma outra possibilidade de resolver esse exercício. Só que é o seguinte, vamos supor que não tivesse essas respostas aqui, eu tivesse que dar o valor disso. Bom, é só a gente fazer o seguinte, a gente vai ter uma permutação e a gente quer trocar nessa permutação de 12 encaixes, de 12 vagões, a gente vai colocar uma repetição de 4 cores vermelhas, de 3 cores azuis, de 3 cores verdes e de 2 cores amarelas. E como é que a gente resolve isso aqui? A gente já viu, é 12 fatorial dividido por 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Né? Então a gente obteria a resposta aqui. E isso aqui teria que ser exatamente igual a isso aqui, né? Aqui a resposta é essa, porque aqui está pedindo expressar por meio de combinações. Mas a resposta pode ser, vai ser dada por isso aqui, e isso aqui tem que ser exatamente igual a isso aqui. Olha só. O que é combinação de 12, 4 a 4? É 12 fatorial, dividido pela diferença, 12 menos 4, 8 fatorial, vezes 4 fatorial. Isso vezes combinação de 8, 3 a 3 é 8 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial, 3 fatorial. Vezes combinação de 5, 3 a 3, é 5 fatorial, dividido por 5 menos 3, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Combinação de 2 a 2 é 1, não é? É 2 fatorial, dividido por 2 menos 2, 0 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui, se a gente simplificar, é 1. Então, vamos fazer as simplificações aqui agora. 8 com 8, 5 com 5, 2 com 2. O que sobrou aqui? Isso aqui vai ser igual a 12 fatorial no numerador e o denominador que sobrou. 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Tá vendo? É a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Porque isso aqui seria aquele problema de combinação completa, que eu falei que não precisava ser mostrado para vocês. Na verdade, isso aqui vai ser uma permutação com repetição, mas que também pode ser expressa por forma de combinação dessa forma. Então a gente tem essa forma para resolver esse exercício. Se precisasse resolver por valor, obter os valores, você poderia resolver isso aqui, ou poderia fazer dessa forma que a gente já tinha estudado durante esse ensino emergencial remoto. Agora a gente vai para o segundo exercício da mesma prova, que é a questão 160. A questão 160 dessa prova, ela tem um raciocínio um pouquinho diferente. Então, vai ser o seguinte, vamos ler aqui. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Bom, essa questão aqui eu achei ela um pouquinho complicada, se não a mais complicada do Enem do ano passado. Ela vai ser resolvida da seguinte forma. A gente tem aqui 2 canhotos, eu vou chamar de C1 e C2. E aí eu tenho 6 pessoas destas. Bom, 2 canhotos, C1 e C2, 6 pessoas destas. E aí, olha só, os canhotos, as pessoas que são canhotos não podem formar a mesma dupla. Eu tenho que formar 4 duplas então. Então vai ser o seguinte, se eu escolher primeiro a pessoa, o primeiro canhoto, para formar dupla com o primeiro canhoto,
eu vou ter quantas possibilidades? Bom, eu vou excluir o segundo canhoto e vou ter 6 possibilidades de pessoas destas. 6 possibilidades de pessoas destas. E aí, tá, escolhi então um canhoto e escolhi uma das pessoas destas já. Então vou eliminar esses dois das minhas possibilidades. Para formar a dupla com o segundo canhoto, a gente tem quantas possibilidades? Com o segundo canhoto, um destro já foi utilizado. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades, 5 pessoas que não são canhotas podem fazer dupla com o segundo canhoto. Então a gente já utilizou o segundo canhoto para formar outra dupla e uma pessoa destra. Agora sobraram 4 pessoas destras para formarem as outras duas duplas. Então, olha só, a gente vai utilizar um destro agora e vai fazer dupla com ele. Se a gente utilizou um destro, quantas pessoas podem fazer dupla com ele? 3. Então a gente tem 3 possibilidades para esse destro aqui. Então a gente está utilizando nessa segunda dupla, nessa terceira dupla, 2 destros. E sobraram o quê? 2 destros. Quantas possibilidades a gente tem de formar dupla com um desses destros? Apenas uma, né? Porque os que sobraram não tem escolha. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser 6 possibilidades aqui, vezes 5, vezes 3, vezes 1, que é igual a 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Letra C. Certo? Então, essas são as duas questões que eu deixo para vocês para a aula de hoje.